Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais uma maratona aqui de videocasts no stand da KG do Med, CIOSP 2024. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui só com celebridade, né? Vou fazer uma figuração aqui, mas está tudo certo. E aí, só para começar a apresentar aqui, ao meu lado eu tenho meu amigo, meu irmão, de fé camarada, Erasmo, não, Anderson Bernal. É isso aí, gente. Aqui na minha frente, dois monstros da odontologia, duas personalidades assim, que eu tenho uma profunda admiração, Dr. Paulo e Dr. Mauro aqui com a gente. E a gente então vai estar tendo o prazer aqui de conversar, bater um papo. Nós vamos com certeza ter pílulas de conhecimento aqui desses grandes mestres, né? Além de também conversar um pouquinho sobre assuntos que a gente está tentando trazer para os nossos colegas, né, profissionais, que estão cada vez mais tomando atenção e precisam ser abordados e junto com essas pessoas de peso para que a gente consiga ter um olhar como promotor de saúde e na odontologia, que é o que nós somos, né? Nós não somos obreiros, nós somos promotores de saúde. E aí, eu vou provocar aqui, depois vocês façam a introdução, mas eu acho que tem um fato aqui que eu tenho falado, eu tenho iniciado os outros videocasts, que é com relação ao que aconteceu na odontologia e no mundo, de uma certa forma, de uns anos para cá, né? A gente teve uma evolução, foi muito interessante, porque antigamente, né, e eu sou antigo, posso dizer, a gente tinha mudanças, né, tecnológicas, de cultura, seja na música, na odontologia ou em tudo, em ciclos de 10 anos, né? Já que nós estamos no Odonto Rock, Mesmo a gente, congresso era já mais, que nós estamos no Odonto Rock, tem os Beatles nos anos 70, pronto. Woodstock, Hip. Aí a outra transformação foi o João Travolta no embalo, mas em 80. Nossa. Então levou 10 anos para haver uma cultura. Hoje você compra o celular hoje, uma baita tecnologia avançada e tal, ano que vem seu celular está absolutamente obsoleto. Então houve um avanço muito grande do ponto de vista de alteração de cultura, de movimento tecnológico e tudo mais tal. E isso, na minha avaliação, também trouxe uma mudança importante no comportamento das pessoas, seja na sua alimentação, na sua forma de viver, né, na sua atividade profissional. As pessoas hoje elas estão com hábitos muito diferentes. Depois da pandemia, acho que isso ainda trouxe uma preocupação ainda maior, que é a utilização de medicamentos para dormir, medicamentos para isso, para aquilo. Você tem uma manifestação sistêmica hoje que está transformando o indivíduo, e essa manifestação ela vai trazer consequência para a área que a gente atua, né? E a gente vê hoje casos acontecendo muito cedo de jovens tendo problemas que não tinham, eram decorrer da idade que isso aparecia. Acho que muito por conta disso, seja porque essas transformações causam uma falta de saliva, que teoricamente é a natureza limpando, né? E criando um processo de limpeza e de proteção bucal. Então a xerostomia passa a ser um problema, o pH cada vez mais ácido por falta do sistema tamponamento. Isso está trazendo algumas coisas que a gente precisa chamar a atenção, porque a técnica e a evolução de tudo que a gente está fazendo, principalmente no conceito de preservação, que acho que temos duas feras aqui para falar disso, também traz o intuito do seguinte, é uma provocação que eu fiz dos outros, eu vou trazer para cá para a gente abrir o bate-papo. Nós fizemos muito esforço para sermos grandes artistas naquilo que nós escolhemos por profissão. Então nós somos arquitetos importantes, engenheiros importantes, as nossas obras são realizadas com os melhores materiais, com os melhores planejamentos, com os melhores conceitos e tudo mais tal. Mas infelizmente a gente precisa começar a prestar atenção, porque a terra que a gente está construindo, esta casa ou este monumento, o que for, ela
está sofrendo transformações. E se ela não estiver muito bem cimentada e não prestar atenção antes de construir a nossa obra, provavelmente nós vamos ter uma casa com resultado negativo e com os alicerces da casa. Então eu usei algumas analogias aqui, mas acho que é uma provocação de uma visão que traz essa preocupação. Que a gente tem muita técnica, tem muito recurso, tem muita tecnologia, mas a gente tem que entender que cada dia mais a gente tem que meio que individualizar o nosso paciente. O paciente diabético, ele tem que se olhar de um jeito, o que está em radioquimioterapia de outra forma, o cara que não tem saliva de outra forma, o cara que tem erosão ou está com algum processo de desmineralização, e não simplesmente entrar e realizar um trabalho da mesma forma com todo mundo com a mesma técnica. Feita a provocação, por favor, eu passo a palavra a quem conhece e fico quieto. Você sabe que ontem a gente estava falando no podcast sobre inteligência artificial, né? E as novas tecnologias. Tudo que a gente tem usado. Então tem o DIO, tem o Dora, tem vários segmentos que a gente está conseguindo usar para diagnóstico, para auxílio diagnóstico. Mas todos foram conclusivos, que botou um monte de gente na sala ontem. E eu falei, qual a conclusão que vocês chamam de tudo isso? Que nada substitui a nosso estudo individualizado e a nossa humanização do atendimento. Nada substitui a gente. Na verdade são ferramentas, né, de uso, e ela te auxilia na velocidade talvez do tratamento, mas o conhecimento ainda, você conseguir discernir, né, ainda é do próprio cirurgião. Então uma ferramenta às vezes não te faz. Se eu te der uma melhor caneta, você não vai fazer um desenho melhor, a não ser que você tenha treinamento, você já ouviu. Então eu acho que é muito importante ainda. Profissional, não tem e esse nosso bate-papo do Dr. Rock, dos podcasts, ele serve justamente para provocar essa conversa, para falar assim, escuta, tem muita gente nova assistindo, né? Se juntar aqui nós 4 de formado, eu não vou nem falar, né? Quantos que dá, né? Dá um tempão, né? Não vimos de luz, nós pisamos na lama. Não, aí então o que acontece? A galera mais nova tem que entender que nada substitui isso aqui, ó. Sim. Vou dar um exemplo, né? O que aconteceu agora aqui é o meu óculos, ó. Deu pau no meu óculos. Já pegou, abriu a maleta e falou, calma, aqui tem a chave. Cara, é isso. Se não tiver isso aqui, nem nada vai resolver o meu problema agora. É uma questão psicológica, mas a questão para as pessoas, para os dentistas que estão assistindo a gente, pensarem dos assuntos. E aqui a gente, obviamente, agradecendo a todos que estão assistindo aí o Dr. Rock, que é o nosso meio de comunicação, né? É um podcast com meio de comunicação com grandes feras como vocês. Eu e o Rui estamos aqui sempre nessa ideia de fazer juntos as coisas acontecerem, porque transmitir conhecimento nunca é demais. E aí sentam 2 feras na frente aqui, eu tremi na base, sentei e falei, pronto, agora não vou ter o que falar aqui nessa mesa. Que o nosso tema principal também, do polimento e acabamento. Sim. Seria interessante as pessoas que não conhecem vocês ainda, para saber um pouco de vocês também. Tecnologias que a gente está construindo, né? O que a gente vê também o esquecimento muito do profissional, do dentista, com relação à prevenção, né? O promotor de saúde, exatamente, né? Exatamente, porque eu acho assim, uma das nossas principais funções é essa, ensinar a prevenção. Sim. Né? É uma coisa que está ficando muito para trás. Que é a promoção de saúde original, você não ter a doença, né? Não consertar a doença. Exatamente. E o conceito da evolução, ela é positiva nesse sentido, e aí vai muito na linha do trabalho de vocês. Eu fiz uma brincadeira, estava brincando com os doutores aqui, antes assim, eu tive a oportunidade no passado exercer também um pouquinho da atividade acadêmica e na disciplina de prótese. Então é muito gozado porque a gente passava para o aluno, olhava e falava, desgasta mais. Aí dava uma volta, aí o cara com aquele cuidado, desgasta mais. Porque tinha que fazer um desgaste para caber metal, porcelana, senão não para, tinha que ter retenção, não sei o quê. E hoje o conceito é assim, acho super interessante a gente estar levantando esse tema dentro de um videocast de uma empresa de broca. Sim. E eu acho que é muito legal essa coisa, esse antagonismo, que assim, a preocupação que a própria KG tem em desenvolver coisas que são menos abrasivas.
né? Sim. Que seja material, que seja minimamente invasivo e que respeite. Ou seja, nós invertemos a coisa. Hoje antigamente você tinha que fazer uma restauração retentiva. Agora, para você cimentar, ela tem que ser expulsiva, senão você não consegue encaixar a peça. Então, assim, os conceitos mudaram e acho que esse mesmo olhar que a gente está tendo de preservação, ele inclui uma coisa que eu acho que a gente tinha talvez mais tempo no passado, tínhamos menos informação, né? Então, assim, mas essa coisa de olhar um pouquinho o paciente e entender um pouco o que está acontecendo com esse paciente, né? Porque hoje, o que eu entendo? Existe uma visão, e eu acho que isso é super legal, e a gente passar isso, que o dentista, eu não sei em que momento separaram a cabeça do corpo, isso para mim, até hoje eu tenho, né? Tem médico entende daqui para baixo, não entende daqui para cima, não faz sentido, e tá tudo uma coisa. Então, assim, a gente cada dia mais vê, seja em qualquer área, nutrição, esporte, fisiologia e tal, que isso aqui é uma máquina que tem interação constante. Então a gente cada vez mais vê que as dinâmicas ou alterações sistêmicas, elas trazem consequências bucais e vice-versa, né? Então você não precisa dominar a coisa. Essa é uma outra briga que eu tenho com os dentistas. O dentista tem muita questão que o médico não tem. Eu sou o que tem que resolver o problema. Eu vou pôr a mão para resolver. O médico não, ele quer resolver o problema do paciente, ele se utiliza de recursos, inclusive, que o mercado lhe proporciona, ou utiliza outros colegas para trazer a solução para o problema. O dentista, parece que se ele não cuidar, o paciente não é dele, o que é uma bobagem. A gente tem que pensar no bem. E hoje, a intercomunicação e o conhecimento um pouco mais geral sobre as diferenças sistêmicas e que tem consequência bucal, na nossa época não tinha, a gente tinha que ir para a biblioteca. Hoje, se a pessoa quiser ter um pouco de conhecimento, ela tem um universo de coisas aí para buscar, né? Está no bolso, né? Se você consegue um acesso pelo celular. Que é até perigoso, né? Porque tem coisa boa e coisa ruim. Assim, precisa separar o joio do trigo. Os produtos que a gente tinha na época Sim, eram poucos. muito. Quando você conseguia, era só importado. Hoje está tudo aqui. Se Isso você aí. chega aqui no CIOSP, você vê tá o mundo aqui. Sim. Com uma facilidade de acesso muito grande. Você vê, você citou vários sistemas, né? É incrível. Então, isso faz parte. Ele se perde com tanta informação, na verdade. E eu acho gozado porque tem uma preocupação muito grande, a estética, né? Então, assim, evitar o envelhecimento, isso é meio comum para as pessoas, mas sempre na parte externa. Muita preocupação com a parte externa, né? Então, assim, tem o skincare, né? Então, você tem casos que, por exemplo, a minha mulher tem creme para cada pedaço do rosto. Né? Então, específico. Não, e a escova anti-age. Então, assim, então, assim, você tem de tudo. O cara inventa uns nomes aí. E é gozado que Mas esquecendo de escovar o dente. E aí eu gosto muito de brincar dessa coisa do oral care. Sim. Quer dizer, o conceito é o mesmo, você preservar esta região do ponto de vista de equilíbrio, vamos dizer assim, porque ela tem um equilíbrio que evita uma série de problemas ali, que vão criar os alicerces para o trabalho, e a preocupação é a mesma, né? Como é que a gente ajuda os nossos pacientes se ele tem um problema de... eu tenho um amigo, que também foi professor, ele estuda muito hoje a questão de xerostomia. Sim. E por causa de uma série de consequências de mudança de vida, estresse, seja o que for tal. Ele fala, Rui, vai virar um problema de saúde pública isso. E as consequências disso é que você está com o pH alterado, você tem desmineralização, você tem cáries muito cedo, você tem problemas gengivais, porque você perde o tamponamento, você aumenta a flora bacteriana. Então, assim, por causa da questão da saliva, muda completamente o seu diagnóstico e a sua forma de planejamento de tratar. Se você não corrigir isso ou não achar uma solução para melhorar esse ressecamento e trazer esse equilíbrio, por mais que você faça o seu trabalho bem feito, ele está feito num local que está desequilibrado. Então, eu acho que é legal essas dicas, porque... O prognóstico muda, né? Sim. Eu lembro na universidade falava de prognóstico sombrio. Sombrio. Nossa, o negócio não vai dar ruim. Então
Isso é uma característica, eu acho que do próprio estilo de vida, né? Sim. Então, você tem uma vida corrida, propriamente você já está em estresse o tempo inteiro. Não, e vamos combinar, depois da pandemia, alguém é normal? Não, 100% acelerou normal? o processo. Ninguém é mais normal. Assim, né? O que é o normal agora? É, Né? quem não tem um gelo de dente, Sim. nem que seja leve por um período, quem não passa por isso, que vive numa cidade grande, que tem um estilo de vida moderno, isso faz parte hoje do nosso cotidiano. Só que, como você falou, se a gente não tenta individualizar ainda, tentando entender o processo, aí a gente faz uma indicação incorreta de um trabalho de uma resina, e aí a durabilidade é uma coisa que a gente estuda bastante, né? Como fazer durar mais uma restauração. Aí entra todo o processo que você falou, toda a parte de preventiva, toda a parte de oral care. Eu acho que existem algumas bandeiras de oral care, aqui no CIOSP mesmo a gente vê, só que a gente perguntou ontem mesmo, né, Paulo, por exemplo, quem que usa a escova interdental? Tinha um grupo de 50 pessoas, uma, duas pessoas usavam. Eu falei, pô, como é que eu vou indicar isso para um paciente se a gente não está se preocupando com aquilo que você falou da beleza externa, mas a informação está se perdendo aí E na questão da prevenção. isso, isso aqui é uma coisa que eu brinco com ele, já tivemos várias discussões a respeito disso. A área mais contaminada da boca é a língua. Quem é que tem que dizer para os pacientes que tem que usar um raspador de língua? O dentista, né? o dentista indica, não. Falei, bom, então tem uma coisa errada. Quer dizer, é a área mais contaminada. Então, assim, a gente, e aí é isso que eu digo também, a preocupação do dentista, ela tem que sair só daquele. Isto eu acho que o médico tem muito aguçado em relação a ele. A gente fica muito preocupado com o paciente e no que ele está acontecendo no consultório. Dali para fora, a gente não dá uma orientação individualizada, meio genérica, e falha em algumas coisas. Então, assim, ele vai sair dali, você tem que orientá-lo. Aí, se ele tiver ainda características diferenciadas, se ele é uma pessoa diabética, se ele é uma pessoa que está em alguma coisa, ele precisa, olha, você vai ter que usar isso aqui. Explicar para o cara, olha, você vai ter que usar isso, porque você tem perda de salivação, isso aqui é para ajudar você, você precisa melhorar o pH da sua boca, cuidado, porque assim, eu vejo de vez em quando, eu vi, não sei quem falou, tem que essas coisas de impulso, né, que aparecem, das coisas melhores, tome 5 colheres de sopa de chá de maçã verde por dia. Shot Isso de limão. É ácido, cara. Shot de limão. Você tem que babar muito para poder fazer isso aí e ter um sistema tampão eficiente. O cara pode até perder a barriga, mas vai descalcificar, ficar sem. Então são coisas que acho que assim é uma obrigação nossa orientar o paciente também quando ele está externo. A gente fica. Eu estou generalizando, mas eu não vejo isso muito ser passado. E pior as coisas, porque assim, eu já na época que eu lecionei, a gente sabia que assim, como é que você vai formar o cara em um ano com aquela grade horária? Reduziram pela metade. Não, Jesus Cristo. E a informação triplicou, né? De volume, de especialidades. Como é que você consegue, num tempo menor, dar uma formação? Mas isso é uma outra questão, né? Mas é complicado. É o que a gente sempre fala, né? Principalmente para os jovens, né? Com todas as informações que a gente vem recebendo de, sei lá, escaneamento, presagem, né? Fluxo digital, eles se esquecem dos conceitos básicos da odontologia. Não é que se esquecem, eles não aprenderam. Talvez eles não deram atenção para isso, é isso aí. Sim. Tá? Aí quer entrar já nesse ritmo, não vai dar certo. Pular uma etapa. Pois é. Foi o que você falou, né? Pulando as etapas. Estão pulando etapa. Aí, Você sabe que vocês estão falando, o Rui está falando, e eu tive uma ideia, eu sou meio doido. Não, imagina. Conhecemos, né? Ninguém sabe o seu lado. Novidade. Eu sou um cara doido, mas eu sou um cara saudosista com as coisas certas, assim. Não sei se é essa palavra certa, mas sempre fui um pouco fora da caixa com relação às coisas, sempre esqueci os conceitos básicos, né? Primeira coisa para quem é dentista em casa que vai ouvir, eu falo, sabe os conceitos do Black, classificação de Black? Sabe as classificações de prótese removível? Eu começo a dar uma surtada na cabeça dos outros, porque eu falo que a base não deve ser esquecida. A base é a essência para você poder andar.
E aí a base é escovar os dentes, a base é raspar a língua. Eu falo, saúde não é moda, né? Eu sou um cara bem digitalizado nesse termo de internet. Sempre, saúde não é moda. Você escovou o dente? Essa brincadeira que eu faço com o Rui, eu faço. E aí, Rui, eu tive uma sacada. Você vai gostar. Falei, cara, como é que faz pra gente entrar no Guinness Book? A maior aula de escovação de dente do mundo. Já manquei. É o dia D, não, é o dia E. É o dia da escovação. É o dia da saúde bucal. Aí os caras aqui já compraram o meu barulho, né? O CFO. Vamos fazer. A gente tem que criar conscientização. Não adianta nada você fazer uma resina maravilhosa. A gente fala de acabamento e polimento, mas de uma técnica, de uma especialidade. Se o cara não escova o dente. Tudo que a gente passar de ponta, de polidor, não vai dar. O cara não passa por dental, não escova o dente, raspa a língua. Cadê a conscientização? Então, quando eu falo para voltar para a base, é que a gente nunca teve tão em alta para falar de prevenção. Agora eu estou fazendo um caminho inverso. Porque a prevenção mantém uma clínica, a prevenção mantém um consultório, porque ela tem recorrência, e eu falo isso nas minhas palestras, eu mostro que a recorrência, o segredo do sucesso da odontologia é prevenção. Você criar a cultura no seu cliente, no seu paciente de prevenção, é o que a gente já tem, a escova e pasta. Aí me pergunta, que escova, que pasta usar? Eu falo, lindo, se você fizer a mecânica da escovação, pega qualquer uma. Você escova o dente 3 vezes por dia? Você passa fio dental quantas vezes por dia? Você usa as mãos de língua? A conta não fecha. Pergunta para qualquer dentista aqui, como se usa uma unitufa? Não sabe. Mas assim, eu acho que assim, essa brincadeira, ela é uma coisa muito interessante, porque assim, a nossa odontologia do Brasil, ela é muito interessante, porque num determinado núcleo, eu tenho que falar isso, para mim é a melhor do mundo. Não é uma das melhores, é a melhor do mundo, o nível de odontologia que se pratica. Mas no núcleo. Mas a gente precisa expandir esse nível de capacidade para os outros, que às vezes não estão. E como é que você faz parte desse núcleo? Se cada um for contar a história aqui do que passou para estar sentado nessa mesa, foi cumprir etapa. E etapas difíceis, e etapas que algumas deram errado, teve que ser repensado, voltar a fazer. Não adianta esta pressa, essa necessidade de alcançar as coisas no imediatismo. E meu pai sempre falava uma coisa que é coisa de caipira, lembrar do pai para falar as coisas, mas assim, você só constrói coisas de maneira absolutamente estável e que você não vai perder mais, se você construir isso cumprindo etapas. Se você correr se bem rápido, você vai perder rápido, né? A construção de uma reputação, ela é demorada, não adianta. Então assim, por isso que eu acho que é importante a gente ressaltar esses pontos. E voltando a essa questão que o Bernal falou, da importância da gente falar da prevenção, eu me lembro muito bem, assim, é a coisa mais maluca. Eu tenho falado isso, né? A parte técnica, gente, é pra gente. A satisfação de você terminar de fazer um preparo, uma cirurgia gengival linda, você vai mostrar pro paciente, o cara vai ver um monte de ponto lá, tudo, que se fez na minha boca. E você tá falando assim pra você, nossa, olha o nível de sutura que eu fiz. É seu, velho. O cara não tá nem. Ele quer o resultado final. É isso. E assim, se a escultura ficou legal, ele quer mastigar bem, ficar bonito, ficar esteticamente, né? E outra, aonde eu mais ganhei. E durar, né? E durar. Aonde eu mais ganhei paciente foi onde eu fiz menos odontologia operacional e mais promoção de saúde. Sim. Porque o fato de eu ficar falando coisas de cuidado da pessoa, então, em vez de pôr a mão, o cara me achava diferente. Pô, mas ninguém me falou isso. Exato, isso a gente. Pô, eu vou tantos anos no dentista, ninguém me fala isso. Aí que você ganhou o paciente. Rui, tinha
cortando aí, teve uma pergunta aqui, quando eu fui fazer especialização em dentística, por que você escolheu essa especialidade? Eu falei que eu gosto da área restauradora, né, tal, mas que falharam as especialidades de antes, né, a preventiva, talvez a pele. Um colega não conseguiu levar o paciente a não ter a cárie. Quer dizer, a partir daquele momento, todas as outras especialidades provavelmente não existiriam se a prevenção fosse ativa ali, né? Bem cuidada. Quer dizer, é uma coisa da gente pensar, né? A questão preventiva, isso eu falo para o meu paciente, né? Eu falei assim, tá vendo, você tem que fazer um canal tal, mas caro, né, doutor? Eu falei, não, mas seria barato se você usasse o fio dental tal. Você gosta de tomar anestesia? Você vai ter que tomar. Se a restauração fosse pequenininha, eu faria restauração preventiva, talvez um infiltrante, alguma coisa. Nem anestesia você não precisaria tomar, o custo seria bem menor. Por que você não veio antes ao dentista? Então, talvez essa orientação também para o cliente entender a manutenção da restauração, o repolimento constante, não acabou a restauração e vai embora. Então, muitas vezes você faz uma periodontia, uma raspagem, e você não tem o controle da formação daquela placa depois, né? Muitas vezes eu vejo um colega que fez uma raspagem, uma limpeza, né, que o paciente fala, e já deu alta para ele. Eu falei, não posso te dar alta, eu tenho que fazer o teu controle agora. Sim. Eu quero ver isso cicatrizar, eu quero ver isso saudável com o seu controle de placa, senão você não vai ter alta. Você vai ter que raspar de novo. Doutor, mas nunca me falaram isso. Aí você pega, começa a escovar o dente. Aí você ouve muito essa resposta, mas nunca me ensinaram a escovar, pegar na mão. Não. E aí você inclui um problema sério de formação que a gente tem, que é o seguinte, eu brigo com isso há muito tempo. Nós não vendemos conhecimento. O médico vende conhecimento. Se a gente não furar, não perfurar ou não fizer ato operacional, a gente não sabe cobrar. Sim. O médico não, o médico vende conhecimento. Se ele for pôr a mão a operar, você vai pagar muito mais. Mas o conhecimento ele vai vender. E eu já ouvi dentista falar assim, quantas vezes eu fiz isso? O paciente vinha, ia fazer manutenção, olha, você não tem nada, tá, de parabéns, vamos continuar com o controle. Quanto que é? Tanto. Sim. Eu tô cuidando de você, mas como é que eu vou cobrar? Eu não fiz nada. Peraí, velho. Este conceito... A manutenção da saúde. Isso, mas é o que eu falo. Ficou muito esse negócio do operacional. Sim. Então o cara fica ali, fica amarrado a isso, a poder ter o seu rendimento. E aí, se ele não se libertar disso, ele não vai ser o promotor de saúde para preocupação com estas outras fases. Isso faz parte do processo de cuidado que ele tem. Por isso que eu acho que assim, cuidar do paciente tem o ato operacional e tem o outro que é mais importante, que aí, gente, é que você vai ganhar o paciente. Não é colocando a mão. Eu falo assim, Rui. Você ganha paciente. Por que você ganha paciente? Você não tratou, você ficou meia hora conversando com ele, perguntando da família, o cara gostou de você, do seu papo, te convidou para almoçar. O que é que teve de odontologia nisso? Zero. São os caras que não... Eu tive que, um momento na minha vida, eu tive que sair um pouco da atividade. Eu não conseguia me levar dos pacientes. Não tinha jeito. Não, mas eu não vou poder mais fazer da frequência que eu fazia. Mas aqui, o colega do meu lado, da sala do lado, que conhecia todo mundo e tal, mesma escola que eu e tudo mais tal. Não, mas a gente vai, mas você volta. Não sei. Não, mas isso é verdade, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala em aula. Né? Hoje eu vivo muito de vender, né? Informação, de vender. Lógico. Essas coisas. Tá? Ensinamento. Não só de trabalhar manualmente, tá? Mas de vender saúde, promoção de saúde. Eu acho isso é super importante. E a gente perdeu isso no em aula, Rui. Porque Assim. começa que o dentista não sabe cobrar uma consulta. É isso aí. Começa do zero. Começa do zero. Sabe se valorizar. A nossa formação, infelizmente não é só a nossa, é muito técnica. Então a gente sai da faculdade, a gente não sabe nem o que é custo fixo, variável, questão de marketing pessoal, zero. Então assim, além de ter talvez fazer um belo complemento técnico para se aprimorar,
tem toda essa parte que ele precisa desenvolver, precisa de ajuda para desenvolver. Né? Como é que você... eu faço essas brincadeiras e tal, mas é verdade, a questão da empatia, eu sempre usei muito essa coisa comigo, né? E aí eu pensava assim, já que eu não tive a instrução, mas eu tinha uma coisa que eu pensava assim, toda vez que eu ia fazer alguma coisa para alguém, eu me colocava na situação. Sim. Se eu for no médico, como é que eu quero que ele me atenda? Porque a gente, quando é consumidor, é exigente pra cacete. Mas quando a gente vai prestar um serviço, a gente tem que achar, o cara tem que achar que o meu jeito é o certo. Sabe, eu tenho... a compaixão, né, de estar no lugar. Até eu brincava com você, a sua secretária atende super bem, como é que você treina? Eu faço assim, pego um papel, falo, escreva para mim, por favor, como é que você gostaria de ser atendida pela secretária no médico que você vai? Ah, gostaria que ela me atendesse sorrindo, me servisse um suquinho, e no suquinho que lá, me acompanhasse, fosse solícita comigo, não sei o quê. Terminou de escrever, terminou. Vira, faça. Tá feito o treinamento. Sensacional. Sensacional. Faz com os outros que você quer que faça pra você. Você gosta de um profissional, de um médico, por quê? Porque o cara foi simpático com você, conversou com você, o atendimento dele. É o entorno, é muito mais o entorno. E são essas coisas que a gente tem que ter conversa de conhecimento, de diferente. Por exemplo, tem um tema que a gente discute muito, que é a litose. Sim. A litose é um problema que atinge 30% da população. Mais de 60 milhões de pessoas têm um problema que traz problema de origem comportamental. Esse cara não tem relacionamento pessoal, não tem relacionamento profissional. O mau hálito é uma coisa que é muito difícil. Então, assim, e é multiprofissional. Porque é uma junção de fatores. Mas se a maior parte do problema é na boca, quem é que tem que cuidar? Sim. O dentista. Agora, você foi se informar como é que cuida disso? Entendeu? Assim, é multifatorial? É multifatorial. Então, é o que eu digo assim, se entrasse um paciente para mim e eu falava para ele assim, ó, toma cuidado, você está com xerostomia, você vai ter sabor lingual, provavelmente você tem um grande risco, por causa da boca seca, de você ficar com mau hálito. Eu tenho certeza que esse cara vai falar assim, meu Deus, fui no meu dentista, falou que eu posso ficar com... E nós podemos falar do assunto, Profissional que é um pode assunto muito falar, delicado. porque ninguém é... Se você chegar para um amigo e falar que ele está com mau hálito, ele é capaz de perder a amizade. Tá certo? E aí não adianta fazer a melhor estética, não sei o que, não sei o que. Meu, bafudo, pode estar bonito por fora, mas assim, concorda comigo? Concordo, claro. Mau hálito, ninguém aguenta esse tem- negócio. E aí tem assuntos que cabe à nossa profissão se apropriar, que isto vai trazer um impacto para o paciente de assuntos novos, entendeu? Coisas que assim são fáceis de você achar. O periodontista hoje tem uma responsabilidade, se ele tem uma paciente que é diabético e está grávida, ele tem que falar para essa mulher, você tem 5 vezes mais chance de ter um prematuro. Isso está provado, estatística isso. Agora, é difícil ter esse conhecimento? Não. É só você, já que você é periodontista, você precisa se informar. Quais os pacientes que você tem que tomar cuidado e avisar. Porque é uma bomba relógio isso. É aquilo que a gente falou da individualização, né? Isso tem que cada vez mais a gente conseguir, que a gente estava comentando, né? Quanto mais a gente não sabia antes do que havia um envelhecimento precoce dentário. Hoje a gente sabe as causas. Hoje a gente já tem protocolos de tratamento de análise de sensibilidade, de perda tecidual, micrométrica. Então você já começa a ver sinais antes deles acontecerem. Quer dizer, já é curativo, né? Já não é preventivo, já os sinais já apareceram, já estão aí. Só que a gente não pode mais ficar ignorando isso aparecer e é aquilo que você falou, analisar caso a caso, se realmente ele tem um problema local ou se ele é só dele, né? E aí a gente vai direcionar o tratamento. E a manutenção é muito importante. Então eu acho que é uma coisa que a manutenção do tratamento, né? No caso aqui a gente está falando de um pouco de restaurações, de polimentos, né? E a KG está entrando com uma linha de polimentos bem legais aí. Então, como é que a gente vai fazer a manutenção para esse paciente, que não é igual ao do outro, né? Que muitas vezes o paciente fala, mas o meu irmão não escova o dente, ele não tem cárie, não sei o que lá. Não, mas ele é ele. Eu costumo falar assim, é igual diabetes. Você tem diabetes?
você não pode comer açúcar. Ele pode. Então, quer dizer, cada um vai poder fazer da sua forma. Então, a individualização é muito importante nessa questão aí. Eu acho fundamental. E esse assunto que você está trazendo, se você não consegue enxergar o global, né, como é que você vai? Você primeiro precisa Quanto mais informação a gente é muito influenciado. Por que eu digo isso? De novo, experiência própria. Eu tô com um médico novo agora, o clínico geral, eu saí do consultório e falei, pô, cara, o cara fez um monte de pergunta pra mim. Fez um monte de exame. De uma Quer dizer, visão maior, né? Ele teve um cuidado de saber como é que é o seu dia a dia, a sua vida, a sua alimentação, que era uma coisa que não estava acontecendo mais. Que era o saudosista, né? Porque, na verdade, assim, na minha época, acho que, assim, quando eu me formei, tinha a figura do clínico geral. Aí você ia para uma determinada especialização, mas a gente tinha, era o tal do clinicão geral, né? Assim, e a gente tinha essa figura do médico também, que acho que não tem nada de errado a especialização. Ela é realmente uma necessidade, dado que o conhecimento trouxe muita especificidade para determinadas especialidades, mas você precisa ter um cara que olha você como um conjunto. Né? Porque senão você vai. Já pensou alguém olhar você por pedaço? Entre especialistas, uma equipe de trabalho, entre especialistas multidisciplinar. Não, é como você falou, a especialidade não é mesmo. Não tem nada a ver coisa com a outra. Essa visão global. E aí é o outro problema. É importante. Dentista tem que ter vergonha de ligar pro médico do cara. Liga pro médico do cara. Mas vai mostrar que eu não sei conhecimento. E daí? Não tem problema nenhum dizer que você não sabe. É respeitoso. O seu paciente, quantas vezes eu falei para ele assim, porque eu cumpri algumas etapas da profissão, que eu sempre fui até o limite que eu podia. Eu sempre respeitei isso. E eu chegava ali, eu ia buscar um professor meu, eu ia fazer alguma coisa e falava ao paciente. Não tinha problema nenhum. Falou, você está com um caso aqui, vou precisar de ajuda. É um caso mais... Isso nunca foi ruim para mim, como assim. O paciente entendia que eu tinha uma preocupação com ele. E eu necessariamente não preciso ser a única solução, não tem problema nenhum. Tem que quebrar uns paradigmas de cobrança, do tratamento do promotor de saúde, do envolvimento multidisciplinar. A gente precisa começar a passar isso para essa moçada, porque eles têm muito mais facilidade que a gente para ter informação. A gente não tinha, era muito mais difícil. Mas um dos grandes problemas também, é que o dentista tem medo de indicar. Por quê? Porque ele tem medo de perder o paciente. Que é bobagem. Bobagem. É exatamente isso. Eu vejo essa odontologia mais moderna das pessoas mais novas que estão aí agora, e o papo também em casa, para quem está assistindo o nosso podcast, nosso Odonto Rock. São sempre dúvidas que acontecem também, jogando na vertente um pouco da especialidade, né? Muitas pessoas perguntam sempre para mim, e aí a gente tem que aproveitar o momento, porque a gente está com 2 pessoas catedráticas aqui. Opa! Sinceramente, era até legal vocês falarem para as pessoas em casa que não conhecem vocês, qual é o trabalho real de vocês aí dentro da nossa área odontologia. Porque as perguntas, elas sempre são superficiais. As pessoas perguntam, o que é melhor? Cerâmica ou resina? O que é melhor? A gente já sabe, mas assim, o que é melhor? Agora a onda, né? Porque eu sempre falo que a onda não existe. Existe a especialidade. A onda, vamos fazer agora as laminadas cerâmicos em resina direto. E qual material? Qual melhor? Eu fico pensando, eu falo... Né, professor? Esqueceram de fazer a indicação. Pois é. A gente sempre fala assim, eu comecei a minha vida na odontologia em 1981. Né? Dando aula já há quase 30 anos. E a gente acompanhou clinicamente toda a evolução da lesão, né? Então, pra gente, assim, foi tranquilo de aprender, né? Logo que eu me formei, fui fazer ortodontia, por necessidade da minha clínica. Tá? De repente, eu fui convidado a participar, a entrar numa equipe de dentística. Não saí mais. Ela me abraçou de uma forma, tá? Por quê? Porque dentística, muita gente pensa que é o quê? Que é sentar no mocho e fazer entre aspas, uma resininha. Isso aí, entre aspas, né? Pois é. E não é só isso, tá? A gente faz o quê? O nosso princípio básico, restauração. Sim. Ponto simples, né? Restauramos um dente, restauramos 2, restauramos 3, 4, 5, boca toda, nós fizemos o quê?
Uma reabilitação. Reabilitamos. É isso aí. Então, pra é a mim, especialidade. É uma É reabilitação. uma especialidade da reabilitação. Né? Nada contra a prótese, muito pelo Não. Sabe? Eu acho que assim. Minha primeira especialidade foi dentística. Exatamente. É a primeira que eu fiz. Altamente conservadores. Sim. Né? A prótese está entrando muito nessa agora. Mas a prótese, até um tempo atrás, era muito destruidora. Sim. Ela tinha. Eu acho que assim. Ela foi necessária num determinado momento que você não tinha o recurso. Exato. Então, para você devolver a capacidade mastigatória e tudo mais, você abria a mão de algumas coisas, né, para poder devolver isso através de um dispositivo artificial. Hoje, sei lá, é que o Brasil é muito complexo, né? Você fala de Brasil, nossa, porque a odontologia que se faz no Piauí, no Maranhão, é um pouco diferente do que... E mesmo aqui, né, que a gente é de São Paulo, mas São Paulo você percebe, cada bairro é uma cidade em si, né? São populações totalmente diferentes. Mas hoje, você pensar em colocar uma prótese total, mucosuportada, é um caso que você fala assim, na minha época era uma solução. Era a solução. Era a solução. Mas ainda é. E aí você tinha que se especializar em moldagem, porque a moldagem tinha que ser o grosso da uma adaptação para conseguir. Só para exemplificar, né? Assim, eu me formei, e o que tinha na minha época de formado, isso há 33 anos atrás, me formei na Metodista em 1990. E lá o que tinha era clínica popular, que se chamava na época. Então a gente ia para treinar, para batalhar a mão. E o que aconteceu? A gente queria seguir uma linha crítica, né? Uma linha de trabalho bacana, tal, obedecendo os protocolos de higiene, pelo menos, né? Tá trabalhando de forma correta. E aí foi a minha carreira, começou daí. O meu consultório ainda é numa região mais vamos dizer, necessitada nesse sentido. E eu trabalho muito com essa faixa de população ainda, né? Então, meu consultório sediado, a gente atende em vários outros lugares e tal, atende em vários setores, a gente vê uma diferença populacional enorme dentro da cidade de São Paulo. Sim. Então isso eu acho muito legal, só que a minha preocupação também é não chegar para, como você falou, atingir outros colegas, que outros colegas atendem essa população. Como levar essa prevenção e o custo do tratamento ser acessível para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem odontologia que não dá, não chega para esse tipo de população. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu costumo dizer assim, que no CIOSP eu vejo a odontolândia, né? Eu aprendi isso. Odontolândia. Aí eu falo, nossa, é um país perfeito, das lentes perfeitas, tudo no fluxo digital, tudo dá certo, você mostra a fotografia, tá perfeito, oclusão não se ajustar, né? Não. Implante nunca tem um problema. Implante nunca perde. Não, é lindo. Mas, né, dependendo do seu consultório, a realidade Deixa eu fazer uma pergunta dura. que é de curioso. Porque tem que ser curioso. Eu não sou dentista, eu sou curioso, porque tem os fera, tem que perguntar. A dúvida que não quer calar, professores, né? É sempre assim. Amálgama era bom, barato e durava. Não presta. Estudos científicos. Lembra que eu tenho que fazer o papel do leigo aqui. Quando a gente tem pessoas apropriadas que devem falar sobre o assunto, a gente pergunta como leigo. Deve-se trocar o amálgama por resina ou por outro material restaurador, por uma boca? Hoje eu diria que sim. Tá? Porque a gente tem visto, principalmente com a situação que a gente vive hoje, se a gente for voltar por aqui, todo mundo, 100%, faz apertamento e bruxismo. Todo mundo. Olha o detalhe, hein? Pode perguntar todo mundo. Não tem mais ninguém normal. O que é pior, faz durante o dia. Acordado. Depois da pandemia, tudo melhorou. Piorou. Não, já é 100%. Agora, o nível de esquizofrenia é cada um. O raciocínio é incrível. Então, o 100% aperta, faz o apertamento. risco de fratura de dente é muito grande. Por quê? Porque o amálgama ele fica ali, estático. Tá? E você mastigando em cima, ele vai funcionar trincar como uma cunha.
independente do volume de remanescente. É a característica do escoamento do amálgama também. Então, eu sempre falo, você tem uma restauração de amálgama, vai quebrar. Vai quebrar. É isso aí. Volta. Tem o amálgama, vai quebrar. Pode durar 10 anos, você vai virar a esquina lá, vai quebrar, você vai lembrar de mim. Mas assim, é uma brincadeira que a gente faz. Então, sob esse ponto de vista, porque existem outros pontos de vista, que é muito discutido no grupo brasileiro de professores de dentística, por exemplo, já foi um tema muito grande recentemente, se isso era para ser continuado a manter nas universidades o ensino do amálgama. Mas a pergunta é, se parte da população, o custo da resina, se não for fazer uma resina bem feita, com qualidade, qual o custo que tem? Não era melhor fazer uma amálgama, certo ponto? É uma pergunta muito interessante de um amigo, Isio Mazura. Ele chegou, imagina que você é o único dentista contratado para a comunidade lá em Marte. Você vai conseguir levar um carregamento de material e só vai chegar o próximo carregamento em 20 anos. Que material que você levaria? Cara, surreal. Olha que pergunta. Surreal. Porque eu vou ter que gastar energia lá, vou ter que levar um fotopolimerizador. Será que não é melhor um grau e pistilo, uma balança de Será que a Crandall? resina não vai mudar? Será que a resina vai mudar Exatamente. Será que... Cara, gostei será que dessa. então, se eu for num ambiente bem, numa população ribeirinha, será que ainda não faz seu papel, seu papel social? Se tiver que ir para Marte com material restaurador, com qual material que você vai? Eu não vou esquecer essa do Mauro agora. Mas sabe o que cara, acontece? essa vai ser demais. O Dr. Mauro ontem tá falando assim. O duro de conversar com Pensa os dois é que os dois têm uma complementaridade complicada, cara. Porque um levanta, outro corta. Aí é um negócio que parece surreal. Seleção mundial. Cara, Mas assim, adorei isso aí, mano. é muito do que eu acho que é um pouco da conversa que a gente está tendo. Diferente de antigamente. Aí eu vou na linha da resposta do Dr. Paulo, porque assim, antigamente a gente tinha o amálgama, Sim. aí veio o Adaptic, que só 6 meses depois a Johnson Nossa, Johnson que beleza. avisou que não era para ser dente posterior, foi o maior índice de canal que já existiu na base da Terra. Eu ainda Porque fiz cimento de silicato. eu sim, A silicato. restauração de cimento de Ó, silicato. pincel, Algumas ainda pô. estão lá. Algumas estão lá. Estão lá. É assim, nesta época, você tinha disponibilidade, na época era ouro, extremamente Sim, caro. sim. Estou fazendo uma analogia. Ouro, Umas pastinhas. amálgama e as resinas, quimicamente, no primeiro momento. Tá. Exato. Função estética, você recorrer a isso. A função mastigatória, de potência, ou era ouro ou é amálgama. Eu falo assim, Aí você, qual que é o ideal? O ouro. Aí você tinha a questão, que é uma outra questão, ponto a se pensar. Financeira? Preço financeiro. Opção amálgama. O que mudou é que hoje a gente tem os materiais, eles foram desenvolvidos agora com o conceito que eles de podem adesão. ter adesão, Sim. eles são eficientes e tudo mais tal. E eles levam vantagem um sobre o outro da mesma forma que o ouro levava vantagem em cima do amálgama. Sim. Tá certo? Só que você não é o que aí juntando. Hoje, sem dúvida nenhuma, dado até o assunto inicial disso aqui, a mudança de comportamento, todo mundo é meio louco hoje, todo mundo tem problema disso, aquilo. A resina ela leva uma vantagem nesse sentido, porque ela tem toda uma estabilidade diferente da amálgama, que é um material muito diferente. Mas entra um fator social. Sim. Então, assim, a nossa função, de novo, é promover saúde e usar o que nós temos de dispositivo para levar o que é melhor para o paciente dentro da condição dele, desde que seja bem feito. Agora a gente tem um custo-benefício hoje da resina interessante, né? Sim, Igual a gente vai falar na real. Sim. Então, agora a gente tem Interessante. resinas incríveis, maravilhosas de tecnologia, com preço acessível. Eu acho que o amálgama vai acabar caindo no esquecimento, Sim. obviamente, porque não tem como não. Não né? tem como não. Não tem como não, né? Mas se fosse para Marte, o a gente metal. levaria ele. Aí eu levaria Não ele. sei, né? Não Eu sei a levaria o grau e o resposta. pezinho. Mas é que o Paulo É. comenta. Existem Não, materiais e de tudo. excelente qualidade Eu de acho que resina. Sim. a tendência é que Custo o bem metal ele vai
ser substituído por materiais Aí, não metálicos. Os professores podem falar da tudo, qualidade, né? Eu tô falando de Isso tudo. a qualidade. Bernardo, de avião, eu faço uma eu- brincadeira até legal pro podcast aqui, que nós somos numa época dos metaleiros. Metaleiros, Nós éramos metaleiros. rock and roll. Rock and roll. Agora já vai ser. Nós somos da época dos A metaleiros. geração nova já não, já é a geração da adesão. É né? carro, é tudo. Você tá vendo tudo que assim, Exato, tá sendo exato. substituído por fibras, Por fibras, coisas por tal resina. que tem às vezes a resistência, mas tem um grau de permeabilidade diferente. E nada disso adianta se o cara não estuda. Tá? Não, O cara quer rápido e não é rápido, o cara tem que estudar. Exato. Eu tô pensando, vocês estão falando aqui, eu tô lembrando da minha vida de CAD/CAM. Então, há 14 anos atrás, eu acho que eu era um doido, que eu fui lá e comprei um scanner, e eu comprei uma fresadora, e eu comecei, o que eu usava para fazer? Escola tradicional, placa de bolso, pô, plano de Frankfurt, nada aqui. Aí fui pro Fibonacci, século XII, trazer o quê? Proporção áurea. Claro. Fradiani. Vai estudar, o livro tá aí, não mudou nada. Mas, pensando no que vocês estão falando, não sendo, na verdade, nesse nível que vocês, é uma honra pra gente poder estar falando com vocês aqui, falar de restauração, durabilidade, você vê que não é um material e sim indicação. Aí veio na minha cabeça Exato. justamente isso, eu passei do Grop estilo agora ao silicato de lítio de novo. Fazendo em Né? CAD/CAM. E aí aí eu fiquei pensando, falei, bom, cara, que interessante, Mas né? essa- Tudo é indicação, porque material por material, você não sabe usar. Interessante. Hoje, em termos estéticos, a gente tem dois materiais: Isso. resina e cerâmica. Pronto, Né? é isso, ponto. Agora, qual que é o grande sonho da cerâmica? Ser A resina. gente gosta muito de falar isso. Não, e o pior, Cerâmica agora. você vê Porque, as inclusive, cerâmicas é mais caro o híbridas bloco, hein? aparecendo É mais exatamente caro o fazendo bloco. a mescla. Mais, claro, Isso aí. mais caro que o bloco cerâmico. Pois é. O bloco E não de faz resina. sentido, é porque tá tendo uma Evolução. Você tá uma evolução e você percebe a vantagem dos materiais. Isso a gente está no meio dessa transformação. E agora vem o quê? A impressão. E eu 3D acho que é de resina. irreversível. Exato. Cara, a Vai impressão ser- da vai resina, ser por quê? demais. A resina tem um poder de se adaptar e de um poder de reparação, né? Quebrou ali, você precisa reparar, porque nunca quebra, né? Não quebra, as coisas não quebram, né? De ninguém, não quebra. Não quebra. Você bota lá infinito. Como o professor falou, apertamento, 100% todo mundo tem, mas isso é um assunto que a gente pode fazer 200 podcasts falar sobre isso, o apertamento. Mas, cara, poder de reparação da resina, ele é incrível, né? Mas, ó, materiais eu falei restauradores, pra turma- dentística restauradora, que incrível. Falei né? pílulas de conhecimento. Isso aqui não é uma drágia, não é uma pílula. Estão levando de- Então, voltando um pouquinho aqui ao tema, né, que seria de acabamento polímero. Isso, muito bom. O dentista não sabe fazer polimento. Então, aí a pergunta, Aí eu não vou te boa. cortar, eu não vou te cortar, mas eu vou perguntar, na seu raciocínio, como que faz o polimento de resina, ou de anteriores ou de posteriores? Qual é o certo? Qual é a sequência? É borracha? É disco? É pasta? O que que faz? Começa Presta atenção, hein, galera? primeiro numa boa restauração. Isso inclui adesão, inclui a colocação da resina, o conhecimento de anatomia, não é? Sim. Conhecimento de adesão e fotopolimerização. Qualquer fotopolimizador serve, professor? Bom, na verdade, servir até serve, tá? Agora depende de como você vai usar. Tem uns que vão ser muito mais fáceis. Eu não sou, embora a gente dê bastante curso pela Ultradente, nós não somos divulgadores ou vendedores da Ultradente. A gente sabe o quê? O que a gente tem de top hoje em relação a fotopolimerizadoras, eu falo. Sem dúvida. Tem outros, tem Blueface, né? Tem vários outros aí que são bons polimerizadores também, tá? Mas Na sequência, o grande sequência. É, o porque grande aí problema seria é o tempo clínico que você teria que Isso. extrapolar de um outro polimerizador versus a qualidade da polimerização final. Potência Então da é uma coisa que tem muito aluno que bota tempo pra gente e fala, professor, eu segui direitinho, como o senhor falou, a sequência, tá? Ficou polido, bonitinho, mas na sessão seguinte eu vejo que as proximais estão meio amareladas. Eu falei, matei, isso aqui é falta de polimerização na proximal. Sim. Não tem problema. Professor. Resina mal polimerizada não dá. Agora segue o fluxo.
Isso aí é o fluxo do polimento. Vai, eu não vou te. Esse é o pulo do gato da galera, os professores aqui. Outro passo, falou em acabamento em polimento, obrigatoriamente tem que ser feito em baixa rotação. Tá? O que muita gente faz? Pega uma ponta tipo F, por exemplo, da cachê, põe numa alta rotação, muitos tiram a água e começam a fazer, vamos dizer, a reanatomização, né? A definição de anatomia ali. Tá? Você trabalhando em alta rotação sem refrigeração, meu amigo. Vem o superaquecimento total, queima tudo. Vai contra alguns princípios básicos. Né? No máximo, quer usar alta rotação, bastante irrigação. É isso aí. Tá? A gente recomenda, eu pelo menos recomendo que em vez de usar uma diamantada, use uma multilaminada que é mais tranquila, você já consegue deixar a superfície mais limpa. Então, isso é aquele conceito, né, Paulo, que você dividiu o acabamento, que é a fase de pré-acabamento, pré-polimento. Então, acabamento é reanatomização e preparo da superfície para iniciar o polimento. Então, eu acho que o colega ele pula essa fase. Ele reanatomiza fazendo ajuste oclusal e já vai direto para o polimento. A superfície vai ficar extremamente irregular, porém com um certo polimento. Você não consegue aquela qualidade de polimento se você não faz o preparo inicial. Tá? Então, no passo a passo ali, passa a multilaminada ou acabamento. Para dar o... Exatamente, mas ou isso, no mínimo uma FF, né? Uma ponta diamantada ultra fina. Exige, você tem que fazer algum investimento? Tem. Você tem que ter um contra-ângulo aí do tipo FG, para no caso se for, que é mais em conta, mais baratinho. Ou, de preferência, aí, um multiplicador, 1/5. Isso. E aí, se você tiver um motor elétrico, matou, né? Aí fica sem volta, é o caminho sem volta. Porque o torque, né, que você consegue regular a velocidade e o torque é constante. Então você consegue dar o acabamento. Se você vai com uma alta rotação, você tem que acelerar muito, senão ele não corta. Aí acabou. Aí acabou mesmo, né? Deu o acabamento. Aí acabou. Deu o acabamento, acabação. Aí Exatamente. Tá? Então começa aí outro passo fundamental. Leia as especificações das pontas. Ninguém lê. E a rotação, às vezes, que o cara usa, acaba mas você isso é chave a bula, né? Olha o segredo, galera em casa, olha o segredo. As borrachas de acabamento, você tem que trabalhar numa rotação, vamos dizer, de 8, 7, 6, 5 mil rotações. A gente pergunta para o colega, você sabe quanto que gira o seu contra-ângulo? Como é que você vai chegar, digamos aí, nos 10 mil? Você não sabe nem quanto gira o seu contra-ângulo. Ele respondendo, não tem velocímetro, viu? Não, ele fala assim, não. Não tem acelerador. Ele fala assim, não, eu controlo no pé. Não, no pé não dá. Vou contar uma coisa pra vocês então. Eu vou contar. Vou contar porque eu não gosto. Eu não vou esconder as coisas erradas que eu faço. Tô lá com pressa. Aí que vem a aula da vida, né? A vida nos dá aula, né? Não sei que motivo, eu tenho alguns polidores e é um polidor cerâmico, um polidor aí, minha terra estava usando, que eu uso sempre na rotação. Eu tenho o micromotor, eu tenho todas as, né, os elétricos e o motor elétrico também digital com todas as rotações. Eu uso sempre bonitinho e eu deixo meio que preparado, que eu pego um, outro, é tudo meio que na minha mão. Legal, eu estava com pressa e eu peguei um polidor de contra-ângulo que eu pedi para os caras mandarem para mim, um polidor para o médio, né, de granulação média ali, para eu alisar a cerâmica, intrabucal, para depois eu passar o amarelinho, que era para dar o brilho final. Peguei e falei, cara, tô dando muito trabalho para voltar nesse outro. Eu peguei o contra-ângulo da cadeira, que é meio digital, eu tenho a rotação, eu não olhei, falei, eu controlar no pé. Eu encostei no dente, vum, 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 fez assim, ó. Custa R$200 o negócio, assim, despedaçou inteiro. Minha assistente, as minhas duas assistentes olharam pra mim e falaram: a sua pressa agora bonito! Começa e o colega, Bernal, ele depois ele culpa a ponta, né? Isso. Não, essa ponta aqui não presta, né? Essa é a não, maior senha do mundo. O cara fala, não, mas essa ponta não tem gravidade. Não presta. Qual a rotação que você usou? Aí veio o grilo. Quando veio o grilo na hora, que o cara sabe, eu acabo no final 5 mil rotações. Pronto. Bom, entendi que você entende. Para desgastar não é assim, você precisa ser um pouco mais. Né? Não, o cara
Ele hesita, ele não sabe. Foi o maior exemplo da minha vida entre como acabar com um produto que você acabou de botar ali e depois você bota a culpa, como diz o professor aqui, no produto. Na sequência. Um triângulo normal aí de boa qualidade funciona com 40 mil rotações. Sim, de 40 mil, Tá? Então, o primeiro passo, vai começar a acabar com o comprimento, diminui a rotação ou regula seu motor elétrico com essa Agora, que hora que entra disco? Entra disco de acabamento? Não entra se for anterior ou se é posterior? Usa disco em posterior? O que depende faz? da habilidade de cada um. Tá? Eu não tenho muita habilidade com disco. O Mauro tem uma habilidade incrível com Você disco. gosta de disco? Adoro. Tá? Então, em alguns pontos eu uso o disco. Tá? Mas trabalho bastante com as borrachas. E o disco, o pessoal sempre pergunta, né? Porque é engraçado, o aluno sempre pergunta, né? Tem 3 tamanhos de post, qual que é o ponto que mais usa? Não tem o que mais, você tem que comprar os 3. Os 3, né? Você tem que comprar todos, São não pode pular. etapas, sério. Aí a pergunta é, não, qual que você gosta? Aquele plano ou aquele que tem um anel que você consegue... Sim. Não, o anel ele é importantíssimo porque você consegue inverter. Isso. Então você consegue fazer o corte puxando. Então algumas regiões na boca, aquele plano é legal para superfícies planas, mas tem região que você não atinge. Você precisa dos dois. E que hora que a gente entra com o disco? A gente estava falando de O disco pré-acabamento mais ali, na né? fase do acabamento. Aí Ele depois vem no acabamento. Ele pode servir para polimento de área plana, mas só que o risco dele planificar a área é muito grande. Então, talvez de uma superfície anterior, né, Paulo, seja mais tranquilo acertar em sisal. Eu gosto muito disso, né? Porque eu consigo planificar. Então, são regiões que são bacanas. Então, crista marginal, dedete anterior, eu consigo também, porque é mais... Agora, tem muita gente que usa muito aquela borracha branca. Aquela borrachinha mais simples, que tem tipo da TDV. O cara acaba e usa aquela borracha, ele acha que está né? pronto. Aquela borracha funciona assim, de um passo. Ela, em teoria, funciona para fazer o acabamento e o polimento. Tá? Como que ela vai fazer acabamento e polimento? Na pressão que você exerce sobre o material. Se você colocar uma leve pressão, você faz acabamento. Se você tirar a pressão, só relar, você faz o polimento, ou seja, puxa o brilho. Tá? Mas funciona 100%? Desculpa, eu acho que não. Você tem que ter algum complemento depois. Então, né, o mais eficiente que eu vejo é você ter três iluminações, uma grossa, uma média e uma fina. E eventualmente até uma extra fina. E essas são borrachas de acabamento para resina, é isso, né? Isso. E uma coisa interessante, toda borracha para acabamento e polimento de cerâmica funciona para resina. Exatamente. Só que o inverso não, às vezes não é. A gente não faz por causa de custo, né? A gente não faz por causa de sim, por custo. causa de custo. Então, a pergunta... Porque assim, em média, eu vou colocar alguns números aqui, são 40 micras ou 30 micras, 15 a 20 micras a intermediária, 5, 3 ou 2, então tem uma variação entre os fabricantes, né, segundo alguns trabalhos aí. Depois as pastas de polimento de 1 micra e de meio micra. Aí quando vem para a pasta você depois... tem que fazer Fazer etapa. Isso. Quando vem para a pasta depois, ela é aplicada com o quê? um Feltro, um disco de feltro, né? Tá, para dar um polimento mesmo. Só que né? assim, Bernal, essas pontas, por exemplo, da Optimize, por exemplo, uma ponta de acabamento único, então o pessoal fala muito de outras marcas também, de acabamento único. Eu acho que para o dia a dia clínico, né, para o paciente não falar, tá grosso, tá, para finalizar aquele tratamento naquele momento, porque muitas vezes o paciente chega para fazer aquela restauração, a gente tem que entregar pronto. É isso. A gente sabe que a gente tem que aguardar 24, 48 horas para fazer o polimento adequado, porque há uma polimerização ainda daquela resina, eu não consigo polimerizar uma resina ainda amolecida, entre aspas. Então eu consigo um melhor resultado depois de 48 horas e espero o período de hidratação e por aí vai. Só que aquele conforto inicial, para já deixar uma superfície mais lisa, aí eu não fico gastando uma ponta de excelência. Já pego uma ponta clássica, faço aquele tratamento E é isso que- dispensa. No retorno, porque muitas vezes você fez a restauração, você não tem tempo hábil para fazer o acabamento. Eu falo que acabamento e polimento você demora o mesmo tempo de fazer a restauração. Sim, sim, é demorado para fazer. Não, é interessante que responder uma pergunta que eu ia fazer, porque assim, eu sempre tive com conhecimento de que o melhor acabamento não é após a confecção da resina. É você esperar uma Tem que outra esperar. sessão para poder fazer, que aí sim você vai conseguir o melhor em termos de coisa. Mas você tem razão, você não pode deixar, você tem que dar. E aí é que eu acho que talvez a solução aí é uma curiosidade, se interfere muito no outro.
é aquela a borracha branquinha. De você fazer neste momento com esta, que você vai deixar ali perceptível de que tá coisa, e na próxima, que é o acabamento real, aí você usar realmente as granulações. Eu uso muito essas borrachas de 1/4 como se fosse uma granulação média. É para pré-acabamento, para pré-polimento. Como um pré. É isso que eu estava pensando Que ele justamente. já deixa confortável, né? Já deixa confortável. Deixa confortável. Passa a língua, tá confortável. Aí eu falei, tá ótimo se fazer, né? Até Pra todo porque, mundo estaria ótimo, por que pra eu nós digo isso? performáticos, Porque às vezes não. o cara, assim, exatamente por causa disso, o tempo que se leva para fazer o polimento é o mesmo da restauração. Então tem um período de paciência do paciente, né, que não é tão paciente Exato. assim. Então, normalmente, quando faz, utilizar esta para fazer de uma maneira mais rápida, e que você consegue esse conforto, conforto, e aí ele vem e você gasta o mesmo tempo, que teoricamente na cabeça dele é o tempo que ele disponibilizou para aquilo ali, para poder fazer aí sim Você tem um tempo que a gente chama de pós-cura. Sim. A resina continua. Ela polimerando, continua, né? Você isso. terminou ali Isso. do conforto polimerizador que Isso. encerrou. Não, vai ficar mais 1, 2, Isso 3 aí. dias Isso polimerizando. aí. É o que eu sempre. Então, por isso que assim, aí no final, quando estiver bem polimerizado, seria 3, 4, uma semana, aí você entra com o polimento final. Da próxima consulta, né? E outra coisa, só voltando à parte, né, Paulo, que a gente gosta muito de falar isso em aula, que em média, as granulações mais grossas, eu consigo ter uma velocidade, eu consigo ter isso, né, mas eu posso trabalhar com velocidades maiores. Quanto mais fina ela for, eu devo diminuir mais ainda a velocidade. Então, gera mais calor e eu não necessito pressão. Então, qual que é a dica, né, que você dá, Paulo? A gente sempre fala assim, começa treinando no dedo. Se ele esquentar, tem problema. O que a gente vê muito, um colega trabalhando com a velocidade máxima, 40 mil rotações, vai fazer o polimento. De repente ele dá uma reladinha. Nossa, já sai sangue. Nossa, já comprometeu tudo. A gente até brinca assim, sabe o que você fez? Você fez ali um procedimento completamente errado. Não, fala pra ele, o teste do dedo é bom, faz o seguinte, põe as 40 mil, põe no dedo. Se você fizer põe no dedo, se doer, vai até antes de tirar sangue. Na hora que não tirou sangue, você tá na rotação. Isso é boa de aula, viu, isso aí. Vai testar no dedo e vai apertando, porque se for elétrico tem torque. Sim. Né? Então você rela. Você vai, digamos aí, a 8 mil rotações, você vai sentir ela rodando no seu dedo. É isso. E sem esquentar. Essa é a pressão que você vai exercer. Porque pensa comigo, a borracha, ela já vem com o polidor incorporado à borracha. Então, ela precisa passar várias vezes na superfície da resina para polir ou da cerâmica. Se eu forçar, ele vai gastar a borracha, vai perder o produto, que não é barato, principalmente cerâmica. E não precisa. Você está gastando o teu polidor no dente, não o contrário. Eu quero gastar a minha restauração para dar um resultado bacana. Então, relar o peso mínimo de pressão. Só que, não está dando resultado. Não, volta que você provavelmente pulou ou você não fez direito um processo anterior de regularização da superfície para conseguir uma superfície bem polida. Uma coisa que é importante, você está lá, usou o polidor grosso, você vai passar para o médio, lava. Você tem que remover todo o resquício do grosso. Senão você não consegue resultado. O médio vai misturar a granulação, você perde o efeito. Tá? Então essa é uma dica, acho que é legal. Lava entre as trocas de borracha. Né? E outra coisa, né? Acabamento, a gente fala assim, leve pressão, sente no dedo. Brilho, polimento, é só relar. Tá? O dentista vai sentir o quê? Que vai fazer economia de borracha. Vai durar muito mais. Ele tem ganhos adicionais se ele fizer direito. O pessoal reclama muito de só seguir o passo. Na Dentsply, que se chama Enhance. Enhance, não, aquela Enhance é uma porcaria. Uma porcaria, acaba rápido. Não, ela dura muito, desde que você trabalhe com ela. Relando, trabalhando de forma correta. A pressa
é inimiga da Não, perfeição. quando a gente não faz. Eu já fiz muito isso, né? Tinha aqueles kits Soflex, né? Usava Soflex, grossa, isso. pulava as duas no meio. Isso. Você não consegue resultar. Então, assim, E fica nunca? bravo depois. Porra, eu não consigo igual meu professor. Preta Né? pra amarelinha, pra branca. Ela não veio. vem pra gente e fala assim, professor, eu fiz o seu polimento, segui a técnica direitinho, diminuir rotação, pressão, tá? Mas eu termino, passo o dedo em cima, Ainda assim, ele fica opaco. Ele tá brilhando na cor vermelha, mas na hora que eu passo o dedo, fica opaco. O que acontece com a maioria aí? Pode perguntar. Tá? Por que fica opaco? Mantém o brilho? Porque a gente queima nessa velocidade, no aquecimento, a gente queima matriz orgânica. Matriz orgânica não dá brilho. Se você fizer direitinho, remover sem provocar um aquecimento, é por isso que a gente vê muitos professores falando para fazer polimento com irrigação. Tá? Só que eu pergunto, pô, vai fazer irrigação com umas borrachas dessas, vai água para tudo não ter nada, menos aonde precisa. Tá? Então, se eu não estou provocando aquecimento, eu não vejo necessidade de usar irrigação. Tá? Eu faço todos os É lavar, mas não precisa de tanta irrigação. Irrigação é bom. No fim das contas é gordura. Você removeu a gordura, vai ficar. é isso mesmo. É interessante porque são mínimos detalhes, né? Que às vezes o cara ele pula, é o tipo de coisa assim, tá falando isso, vai acontecer, e vai falar assim, eu ouvi isso aí que ia acontecer, é capaz do cara fazer, passar o dedo, ficou mesmo. Não, e o pior, Rui, o que você estava comentando antes, que é muito importante. Existe paciente que a gente usa a mesma resina e a resina é muito influente com relação à qualidade de polimento e velocidade de polimento. Eu costumo perguntar também, né? Será que se eu consigo polir muito fácil uma resina, ela também não desgasta muito fácil? Essa é uma pergunta, nem sempre, tá? Mas a qualidade da resina, por exemplo, tem paciente que é o mesmo tipo de resina, o mesmo acabamento, volta dali 15 dias para manutenção, já está opaco. Isso. Tem paciente que volta dali 15 dias, está perfeito, como se a gente tivesse entregado naquele dia. Você fala, aí entra a individualização, aí entra a degradação, aí entra o processo. Teve um paciente que ele é como é que chama? Sommelier, ele é entendido de vinho. Não, Cara, não dá para pigmentação disso. Aí o que eu tenho que fazer? Surreal. Eu tenho que fazer manutenção de polimento a cada 3, 6 meses. Porque não aguenta. Porque aí eu quero que vá ter longevidade, porque no caso dele ainda dá manchamento na superfície. Pelo melhor que você faça o acabamento, alguma coisa ainda acaba acontecendo dentro desse processo. E você sabe o que é interessante? Isso tem um amigo meu, grande amigo, que é um ótimo ortodontista aí, e ele mesmo faz as placas, né, hoje de movimentação e tal. Super estudioso, tal, não sei o que, vai lá, ele faz a própria modelo e a movimentação e tal. Pô, eu coloco umas pessoas, terceira, quarta sessão, tá pronto. Tem uma menina amarelada. Já, Você já olhou o comportamento desse cara? O que ele vai... Porque assim, é isso. Não é um problema que isso aqui é diferente disso. É que você colocou isso numa pessoa com determinado comportamento e isso aqui numa outra pessoa. E aí os resultados são completamente diferentes. Hoje eu fico pensando assim, que é uma coisa muito importante, e a gente fazia muito. Você vai fazer uma restauração de residência, já começa, né? Você fuma, come muita verdura. Exato. Tem uns pigmentos que eu vou dizer uma coisa pra você. Só Jesus na causa para tirar esse negócio. Toma muito vinho, tinto. Então, assim, são questões que você vai ter que falar. Até casado, você é casado. Não, uma pergunta que eu gosto muito de fazer assim, né? Qual que é o seu problema com relação ao polimento? Você não consegue atingir um polimento adequado que você fique satisfeito? Polimento de livro, para morder kiwi, tirar foto. Vai, vou falar. Ou o seu polimento não dura. Aí nós vamos conversar. Que aí pode entrar um monte de situações individuais ou não, ou de material, ou de sistema de polimento e por aí vai. Que aula, hein, meu amigo? Que aula que nós tivemos hoje. Eu vou com falar o professor Paulo, nós ficaremos horas aqui. Uma dica final no caso de acabamento de polimento. Muita gente se esquece de fazer o polimento em faces proximais. Tá? Como que se faz polimento em face proximal? Usando a pasta
tá? Uma pasta diamantada, pode ser. E uma dica legal, use escovas interproximais. Bom, ó, a Pra dica poder do fazer. professor. Muito legal. Fio dental Ou com a fio pasta dental. de Fio polimento. dental com pasta de polimento ou as escovas Tira de interproximais. dá aquela trabalho. mão B, Dá pra trabalho. saúde, Dá uma, trabalho. Uma fita monofilamento, Isso. que ela acaba ficando mais larguinha, tá? Coloca ela com cuidado, direitinho, ela fica larguinha e passa. Você vai limpar e para polir, passa Você não precisa comprar essas fitas O curso- que o professor está ensinando agora assim, você ó. fazer o melhor polimento do mundo. E assim, e inscrições Duas com o curso de escovas como usar o interdental. Ensina o paciente a usar interproximal. Interproximal. Porque ela vai Já na funcionar, parte porque ela preventiva. vai É. continuar um A polimento vivência é dessa incrível. São só ensinamentos que a gente tem aqui. Vocês tocam algum instrumento musical? Ixi, eu não toco nada. Eu, Mas só já pode. ouço. Mas já vai ter o presente do Dr. Rock, que são as baquetas, que é uma forma da gente aqui. eu toco campainha. Eu também. A gente aqui agradecer a presença, né, sem Rui? dúvida, sem dúvida. Olha aí, ó. os Dr. baquetinhas. Paulo, Dr. Show de Mauro, bola. Bernalzão, gente. Obrigado. Obrigado. Assim, Obrigado. O bate-papo absolutamente foi show de bola. enriquecedor. Uma delícia conversar, passaria o dia todo aqui. Vão existir outros e vocês três estão absolutamente convocados. Né, Obrigado. Obrigado. Isso aí, conta Certo. com a gente. Eu agradeço muito. Vamos fazer a finalização com a saudação do rock and roll. Tchau, Aê! pessoal. Rock and roll na veia. Tchau, tchau.